glória a Deus. Graça e paz, queridos, no nome de Jesus. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para render louvores ao nome do Altíssimo, para engrandecer ao nosso Deus, para tributar a honra que somente a Ele é devida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Nós vamos orar, entregando a direção deste culto ao Senhor e pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha coroar essa noite com a sua presença. Amém? Pai, nós estamos aqui com os nossos corações gratos ao Senhor por mais um dia o Senhor nos trazer à tua casa, por mais um dia o Senhor nos permitir adorá-lo, ainda que nos nossos lares, para aqueles irmãos que não estão aqui. Deus, entregamos ao Senhor a direção deste culto porque ele pertence a Ti. E pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajude. Venha sobre nós nesta noite para que nós possamos render ao Senhor a mais pura adoração. Agradecemos, Senhor, por mais esta rica oportunidade. Agradecemos, Senhor, por Tuas misericórdias que nos alcançam todos os dias, por Tua graça, Senhor, que está conosco todos os dias das nossas vidas. Assim oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar esse momento de louvor dizendo que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E nós vamos declarar isso como uma oração ao Senhor, com o coração grato ao nosso Deus, porque Ele nos permite adentrar o Santo dos Santos e adorá-lo. Amém? Rasgue o seu coração diante da presença do Senhor. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Mais uma vez eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.
essa graça, essa glória que um dia nos alcançou, que nos permite adentrar o Santo dos Santos e adorar ao Senhor. Foi pela graça de Deus, que é Jesus Cristo, que nós tivemos livre acesso à sala do trono. E muitas vezes os nossos próprios desejos, as nossas vontades acabam nos afastando do propósito que o Senhor traçou para nós. Mas o Senhor todos os dias nos convida a um novo recomeço. Talvez você hoje esteja como muitas pessoas, afastado do Evangelho. Talvez você hoje esteja como muitas pessoas, entristecidos, ferido com a sua igreja. Mas eu quero te dizer que você sabe qual é o seu lugar. Você pode tentar seguir sua vida normalmente, mas você não consegue, porque há um vazio dentro de você, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Você pode estar rodeado de pessoas, mas se você não tiver a presença de Deus, você está só. Somente na presença de Deus nós somos restaurados. Somente na presença do Senhor nós somos curados das nossas dores da alma, das nossas enfermidades internas. Somente na presença do Senhor. Então eu quero convidar você a fazer essa oração ao nosso Deus. Se de repente você se desviou do caminho, se de repente você está dentro de uma igreja, está congregando, se intitula crente, mas o seu coração não está voltado ao Senhor, feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos e nós vamos ministrar mais uma vez esse louvor. E você vai fazer disso uma oração. Você vai de fato rasgar o seu coração na presença de Deus. A palavra do Senhor diz que o coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará. Esse é o momento. Esta é a noite em que você tem uma nova oportunidade. Feche os seus olhos. Louve conosco. Diga assim: eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Deus já avisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clamamos, Pai. Clamamos mais uma vez pela tua glória. Clamamos mais uma vez pelo teu agir
teu operar nas nossas vidas. Clamamos mais uma vez pelo teu perdão, Senhor. Oh, Pai, somente o Senhor, Espírito Santo de Deus, pode nos ajudar, para que nós possamos retomar o nosso caminho em direção ao nosso Deus. Louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor por tua graça. Louvamos ao Senhor pelo teu amor que nos constrange. Louvado, Pai, seja o teu nome. Eu quero convidar você a continuar orando ao Senhor através da ministração do louvor. E você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A tua luz acendeu meu coração e me fez ver em meio à escuridão. E é por isso, Senhor, que eu estou aqui para ser restaurado pelo Senhor. Aleluia. Se na fraqueza do meu ser
que somos, que tudo o que fazemos não é por nosso mérito, não é pela força do nosso braço, mas é por Tua graça. Todas as coisas que nós fazemos para a Tua glória, Senhor. E pedimos a Ti, Pai, abre os nossos olhos, nos guia, Senhor, pelo caminho que devemos trilhar. Pai, não permita que os nossos corações se endureçam diante de Ti, mas que os nossos corações, Pai, sejam sempre voltados a obedecer ao Senhor. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam sempre dispostos a ouvir a voz do Teu doce Espírito, porque sabemos quem somos, sabemos para que fomos criados, sabemos qual é o nosso propósito nesse mundo, e é tão somente de servi-lo e adorá-lo. Recebe, Deus, o nosso louvor nessa noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo falhos, mesmo sendo, Senhor, muitas vezes miseráveis, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Recebe o louvor que sai do nosso coração nesta noite. Ouve, Deus, a nossa oração, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos do Teu cuidado, nós precisamos do Teu amor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo em nós. Vamos dizer isso? Vamos dizer que nós precisamos do Senhor? Vamos declarar que nós reconhecemos quem somos, reconhecemos nossas limitações e necessitamos da presença de Deus. Aleluia. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti. Preciso de Ti.
seu coração que distante do Senhor você não pode viver, amém? Distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Esse é o nosso clamor nesta noite. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Distantes de ti, longe do santo lugar, nós não sabemos viver, nós não podemos continuar. Então pedimos, Espírito Santo de Deus, nos guie em nome de Jesus. Prepara o nosso coração para receber a boa palavra do Senhor. Que sejamos com os nossos corações abertos para receber aquilo que vem da parte de Deus. Que sejamos com corações dispostos a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, entregamos este momento ao Senhor. Recebe, Pai. Recebe todo louvor, toda adoração. Recebe o nosso clamor. Pai, queremos pedir ao Senhor que venha falar conosco nesta noite através da vida do Teu Filho. Pai, abençoa, cobre, Deus, com o Teu sangue. Pai, que o coração e a mente dele sejam voltados ao Senhor. E que tudo que Ele venha dizer aqui, Deus, venha diretamente do Senhor para a Tua igreja. Que Ele seja usado, meu Pai, de uma forma toda especial nessa noite. Assim oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos que estão assistindo a esse culto online e aos irmãos que estão presentes aqui na igreja, trabalhando para que esse culto se realize na noite de hoje, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, na minha última pregação aqui na IBAMEC, eu refleti no tema As 4 gerações da promessa. Eu refleti na promessa que o Senhor fez a Abraão, que se cumpriu em Isaque, que se cumpriu em Jacó e que se cumpriu em José. E na noite de hoje, eu vou falar sobre um tema também da promessa de Deus, mas onde o homem não cumpre a parte dele
o que ele deveria fazer para que as bênçãos também continuassem chegando às próximas gerações da sua família. Eu gostaria que vocês pudessem abrir o livro sagrado, a Bíblia, no livro de 1 Reis, o capítulo 11, no versículo de 9 a 13. Nós vamos refletir na noite de hoje, 1 Reis, capítulo 11, versículo de 9 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor se dignou contra Salomão, por ter desviado o seu coração do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim, e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Eu peço aos irmãos que baixem suas cabeças, fechem os olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e misericordioso, neste momento, Senhor, aqui está aberta a Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa nos dar uma porção daquilo que o Senhor quer para nós, para que nós colocamos em prática nas nossas vidas. Sei conosco, Pai, fala conosco e nos edifica através da sua palavra. Esta é a nossa oração, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, segundo a palavra de Deus, Salomão foi o rei mais próspero e mais sábio que já existiu. O filho de Davi subiu ao trono aos 20 anos de idade. Recebeu a porção divina de sabedoria dada por Deus a ele. Salomão foi o 3º rei de Israel. Governou a nação israelita por 40 anos, entre os anos 970 e 930 a.C. Salomão foi um homem abençoado por Deus. Escreveu Provérbios e Eclesiastes. Salomão também foi um construtor. Ele construiu o templo de Jerusalém e, além disso, também fez outras grandiosas construções no reino. E além de tudo isso, irmãos, Salomão teve o privilégio de estar por 2 vezes com Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: e em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e lhe disse: Deus, pede o que queres que eu te dê.
Ainda em 1 Reis, no capítulo 9, no versículo 2, a palavra de Deus diz: o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. Irmãos, nada faltava a Salomão. Salomão tinha poder, Salomão tinha riquezas, Salomão tinha bênçãos, Salomão tinha prosperidade, Salomão tinha sabedoria, Salomão tinha longanimidade. Ele tinha tudo o que um ser humano deseja. Salomão tinha tudo o que o ser humano deseja. Mas como somos humanos e temos a tendência ao pecado, a tendência a não seguir aquilo que o Senhor quer para nós, não foi diferente com Salomão. Ele se deixou levar pelo perigo de que tudo tenho, de que tudo posso. E aí onde mora o perigo, meus irmãos, para todos nós. Muitas vezes estamos tão bem nas nossas vidas, estamos bem no nosso trabalho, estamos bem no nosso casamento, a nossa família está indo bem, tudo vai bem nas nossas vidas. E muitas vezes, quando isso acontece, nós esquecemos que é a glória do Senhor que está sobre nós. E que é as bênçãos de Deus que estão sendo cumpridas na nossa vida. E nós vamos esquecendo disso. Nós vamos simplesmente esquecendo de tudo isso. E com Salomão não foi diferente. Na palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 8, no versículo de 10 a 13, a palavra diz assim: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Irmãos, Salomão falou por 2 vezes com Deus. Edificou uma casa para ele. Viu dentro desta casa a glória do Senhor. Ele viu. Os homens que pregavam a palavra de Deus ficaram fora devido à nuvem de glória que havia dentro do templo. Ele viveu tudo isso. E mesmo vivendo tudo isso, mesmo tendo o privilégio de por 2 vezes ter Deus na sua presença, Salomão preferiu a idolatria. Salomão preferiu voltar aos grilhões. Salomão preferiu ser escravo. Irmãos,
Vejam bem, se hoje qualquer brasileiro se quiser se candidatar à presidência desse país, se qualquer americano quiser se candidatar à presidência da maior potência econômica e bélica do mundo, se qualquer alemão quiser se candidatar à presidência da Alemanha, o país mais próspero da Europa, ele tem que ter, no mínimo, 35 anos de idade. Se for para a Itália, ele tem que ter 50 anos de idade. Salomão assumiu o trono, o reino, com apenas 20 anos de idade. O reino de Israel, naquela época, era a maior potência militar e financeira. Ele tinha apenas 20 anos de idade. Reinou por 40 anos. E nesse período, aumentou ainda mais o poder financeiro e o prestígio do reino de Israel. Mesmo com tudo isso, mesmo com toda prosperidade, prefere ser escravo. Prefere a escravidão. Eu sei, alguns de vocês devem estar pensando, como assim, irmão Ailton? Salomão nunca foi escravo. Salomão foi rei. Tinha muitas riquezas. Você mesmo acabou de dizer que durante 40 anos de reinado, ele aumentou o poder e a influência do reino. Como assim? A própria Bíblia testifica isso. É verdade, meus irmãos. A Bíblia testifica isso. Mas ela também testifica a escravidão de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Vejam o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4. O Senhor diz: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Você não irá casar com essas nações, com essas mulheres. Os seus filhos não serão dados em casamento, e nem as suas filhas. Por quê? A palavra de Deus continua: pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa vos consumiria. Irmãos, Salomão não era um leigo. Salomão não era uma pessoa que não conhecia a palavra.
Salomão tinha intimidade. Intimidade com a palavra, intimidade com Deus, e era inspirado por Ele. Ele escreveu 2 livros da palavra sagrada. Ele escreveu 2 livros. Os 2 livros do Antigo Testamento. Ele viveu todas as maravilhas que o nosso Deus poderia proporcionar a ele. Mas ele preferiu ter como esposa, mulher, concubina, a filha de quem? A filha de Faraó. Filha da nação que escravizou o povo de Deus por 400 anos no Egito. E com isso, vai contra o que está escrito na palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 3 e 4, que eu li aqui. O que Salomão preferiu? Salomão preferiu a escravidão. Ele preferiu ser escravo da luxúria. Ele preferiu ser escravo do prazer, do sexo, se deixando se perverter por suas 700 mulheres. Ele preferiu isso a continuar seguindo e servindo o Deus único, o qual o fez rei, o fez rico, o fez sábio e o fez abençoado. E isso o Senhor não tinha feito nem mesmo a seu pai Davi. Você conhece, irmão, uma família que o pai trabalhou, que ele construiu um negócio, que ele construiu um império, que ele deixou tudo pronto para os seus filhos, e que ele disse para os seus filhos: olha, o caminho da prosperidade é esse. Quando chegar alguém te falando: olha, vai por aqui que é mais fácil. Filho, não vá, não vá, não vá. Caminha por aqui. O caminho que nos leva à prosperidade e à vitória, ele é mais estreito, mas ele é certo, ele é correto. E que muitas vezes esses filhos, quando assumem o que os pais o deixou como herança, faz? Não. Meu pai está ultrapassado. Essas ideias não valem mais no dia de hoje. Isso valia lá, na época dele. Construiu o império porque na época dele tudo era diferente do que é hoje. E aí faz o quê? Começa a abandonar tudo aquilo que o pai havia ensinado. E assim, vai quebrando tudo o que o pai o deixou como herança. A palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 11, versículo de 4 a 8, a palavra diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de seu pai Davi. O pai dele deixou. Olha, Salomão, olha para mim, olha para mim. Olha para mim, tudo foi o Senhor.
E a palavra continua. Porque Salomão preferiu seguir outros caminhos. Por vontade própria. A palavra diz, porque Salomão seguiu Astarote, deusas dos Sidônios, e Micom, com a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor como seu pai Davi. Então, edificou Salomão um alto. Ele edificou um altar a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez, para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Salomão viu tudo. Viu a glória do Senhor, a presença dele, viu tudo. Mas preferiu esquecer. Porque a palavra de Deus é clara. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E a palavra de Deus continua. O livro de Êxodo, no capítulo 20, o versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. E a palavra de Deus continua. Apocalipse, capítulo 3, versículo de 15 a 19. A palavra diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não preciso de Deus. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico para ungir. Você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e se arrependa. A palavra de Deus diz: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Salomão não precisou comprar nada disso, meus irmãos. Salomão recebeu. Ele recebeu tudo isso. Mas ele preferiu ser o quê? Olha,
eu vou ficar assim. Uma hora eu serei dos deuses moabitas, amonitas, edonitas. Por vezes, talvez eu olhe para trás e lembre da glória daquele Deus que me fez quem eu sou hoje. Ele quis, talvez não, ele quis ser morno. E o Senhor simplesmente deixa claro, seja frio ou seja quente, mas não seja morno, porque eu te vomito. Eu quero refletir com você, meu irmão. Nessa pandemia, o medo, a insegurança, tem feito você dividir a sua fé com Deus único? Está acendendo alguma vela à noite para quem não deve? Lembre-se, só existe um único Deus. E Ele é capaz de ser quente como águas medicinais, para trazer cura para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida, para a sua família e te fazer prosperar. Porque Ele pode ser quente e medicinal. Da mesma maneira que esse mesmo Deus pode jorrar rios de águas vivas e frescas na sua vida, no momento que você precise de refrigério na sua alma. Mas com Ele, não seja morno, porque Ele vai te vomitar. Assim como fez com Salomão. A grande diferença, irmãos, a grande diferença entre Salomão e seu pai Davi é que Davi pecou muitas vezes. A palavra diz isso, muitas vezes. Mas Davi nunca serviu a nenhum outro Deus. Quando Davi cometeu pecado, como está escrito aqui, vista-se de branco. Davi como rei terreno, se vestiu de pano de saco e se humilhou ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Ele se humilhou ao Deus único, pedindo perdão pelos seus pecados. E veja, como um pai que é fiel ao seu Senhor consegue, mesmo quando o filho abandona esse Senhor e entra em outros caminhos, o Senhor ainda é capaz de honrar esse filho por amor ao seu pai. O texto bíblico, irmão, ele é claro. Pelo amor que Deus tinha a Davi, ele deixou Salomão finalizar o seu reinado. Mas o texto deixa claro que seu filho não terá o mesmo poder. Porque o Senhor tirou das 12 tribos de Judá
ele tirou de Salomão, do seu herdeiro, Roboão, e entregou ao servo dele 10 das 12 tribos, restando para o herdeiro de Salomão apenas Judá e Benjamim. Benjamim, porque segundo os estudos, era uma das tribos, a única tribo que não tinha uma terra definida. A palavra sagrada no livro de Reis, no capítulo 12, o versículo de 16 a 24, diz assim: Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Que parte temos nós com essa descendência de Davi? Não há para nós herança do filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou. Ele morreu, mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi, até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Veja o que fez Salomão em abandonar os caminhos do Senhor. Veja o que fez Salomão com isso. Irmãos, lembre-se sempre, existe um só Deus. Para os crentes em Cristo Jesus, existe um só Deus. E esse nosso Deus, Ele é uno, porque Ele é único. Ele é trino, porque Ele é Pai, Filho e Espírito. Ele é imutável. Ele não muda. E Ele também não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com estátuas de gesso. Ele não divide a sua glória com um pezinho de coelho. Ele não divide a sua glória com isso. E eu vou repetir, sabe por quê? Porque Ele é único. Uno. Porque Ele é trino. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E Ele é imutável. Se você e sua família, e se seus avós já serviam a palavra, se já eram crentes, tenha certeza, o mesmo Deus que o seu avô, que a sua bisavó adorou, é o mesmo Deus que você adora hoje,
Ele não muda. Então, meus irmãos, não caia na tentação de Salomão. Não caia. Continue firme, de pé, tendo apenas o Deus único como o Senhor da sua vida. Isaías capítulo 42, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Portanto, meus irmãos, Salomão, que nas passagens do livro sagrado é citado como um rei sábio, e ele pede essa sabedoria a Deus, e Deus o dá, se torna um homem pouco inteligente. O Senhor disse: não se desvie dos meus mandamentos. O que fez Salomão? Salomão se desviou. 2, o Senhor disse: guardem os meus estatutos. O que fez Salomão? Os estatutos de Moleque ou de Amon deve ser melhor que o dele. Não guardou. 3, o Senhor disse: não terá outros deuses. Salomão teve vários. O Senhor disse: não se case com mulheres de outras nações. Salomão teve 700 mulheres. Irmãos, tudo que Salomão esqueceu, nós não devemos esquecer. Nós não devemos esquecer. Porque o Deus, o qual nós cremos, ele tem um caráter. E o caráter desse Deus, que eu creio, que você crê, o primeiro caráter dele é o amor. Mesmo quando você peca contra ele, o caráter dele é o amor. Sabe por quê, meu irmão? Porque no caráter dele também tem misericórdia, que é o que nós, pecadores, precisamos todos os dias na nossa vida, viver pela misericórdia de Deus. Mas esse caráter também tem justiça. Esse caráter também tem longanimidade. Esse caráter também tem benignidade. Mas também tem majestade, ira e ira. Quando a gente esquece
de todas as bênçãos e maravilhas que Ele faz nas nossas vidas. E preferimos seguir a outros deuses, como fez Salomão. Quando você não é fiel, você seguramente pagará um preço por isso. Se você não é fiel com seus filhos, você paga um preço, porque eles não irão te olhar como um pai honesto. Eles não irão te olhar como alguém que merece crédito. E assim foi Salomão. Viveu a riqueza, viveu a grandeza, viveu as bênçãos, viveu a plenitude, viveu a glória. Mas preferiu a escravidão. Eu estou caminhando para o final desta pregação. Eu vou pedir que o Ministério de Louvor venha aqui à frente para que a gente possa louvar ao Senhor. Irmãos, eu como servo, vou preferir continuar sendo servo adorando, louvando ao Deus único. E assim devemos fazer. Sabe por quê? Porque Salomão teve um reino por 40 anos, mas um reino terrestre, que não passou do teto do seu palácio. Mas nós, se continuarmos fiel a esta palavra, fiel a este livro, fiel ao nosso Deus, nós temos uma certeza: que nós iremos viver com o Rei. E que nós fazemos parte de um reino celestial, que nem o reino de Salomão, que foi o mais próspero, é capaz de ser um grãozinho de mostarda da grandeza desse reino, no qual reina o Deus único, o Deus trino. Vamos louvar? Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que tem lá. Eu quero agora a glória de Deus. Cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa toda
Todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que tem lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa agora, abra o seu coração. Abra o seu coração. Deixe que a glória do nosso Deus possa ser a coisa mais importante que você possa ter na sua vida. Lembre-se sempre de andar nos caminhos do Senhor. Lembre-se sempre que o reino dele não é aqui. Não esqueça do nosso Deus por bens materiais, por boa vida, por bom emprego, por prosperidade. Porque o que o nosso Deus tem reservado a todos aqueles que o seguem, que te louvam e que te honram, é muito maior do que tudo isso. Eu espero que você possa refletir nessa palavra na noite de hoje. Que se você andou pensando que deveria adorar algum outro Deus, que você possa se voltar ao nosso Deus, que é o único que pode te trazer riqueza espiritual, bênção sobre a sua vida, prosperidade sobre a sua família, prosperidade em fé, porque as demais coisas, seguramente, Ele irá acrescentar na sua vida e na sua casa. Senhor Deus, Pai amado e misericordioso, nós te agradecemos, Pai, por esta porção da Tua palavra. E te pedimos, Senhor, que esta palavra traga reflexão, que ela traga, Pai, uma mudança, que ela nos traga um renovo, Senhor, que ela possa nos incomodar, para que possamos continuar olhando somente para Ti, para que possamos continuar tendo a certeza, Pai, que o que vem de Ti
é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém vivo, que é a tua graça, que é a tua misericórdia e que é a tua bondade sobre as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que neste momento tão duro que o mundo vive, que o Brasil vive, que a cidade de Salvador vive, que a Bahia vive, ó Deus, derrama a porção da tua glória sobre nós neste momento, Senhor. Que assim como o Senhor fez lá no templo, construído por Salomão, Senhor, que nós possamos sentir a fumaça da tua glória sobre nós. Sei conosco, Senhor, nos abençoa, nos fortalece, nos mostra o caminho que devemos seguir para continuarmos crentes em Ti, adorando somente ao Senhor, que é dono da prata e do ouro, e aqui nós devemos toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês nessa noite. Que Deus abençoe.